que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast com nosso irmão, pastor Jonathan, o homem que não pisou na lua, mas conhece até a órbita da Terra. Amém. Estamos aqui para mais uma vez ter uma entrevista, como se diz, bombástica, com o nosso amigo Bispo Tiago Salomão, lá da cidade de Salvador, que tem uma entrevista, vai ficar aqui, tá? Que a gente fizemos com ele, pegamos ali, aproveitamos um pouco no trabalho que ele faz com muito amor, que é Chamados para Edificar. Então, o nosso irmão Bispo Tiago Salomão nos deu a honra também de estar entrevistando ele hoje. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Bispo? E quando essa entrevista for lá, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, porque esse é o nosso propósito, tá bom? Eu queria agradecer a todos que têm se inscrito no canal. O canal está caminhando bem, estamos rumos aos 400 inscritos. Deixe seu like, tá aqui, vai ficar aqui na thumbnail, deixa seu like, se inscreve no canal. Você quer identificar uma pessoa, quer levar uma conclusão de ensino, vai lá na galeria do canal, você vai ver coisas abençoadas que Deus ali nos deu como tema, como entrevistas, como testemunhos, e Deus tem algo para a sua vida lá, amém? Então deixa aqui a apresentação com o pastor Jonathan, que no nome de Jesus voltou de férias, voltou para o podcast também, e depois com o Bispo Tiago Salomão, e vamos evoluir em entrevista no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós vamos começar aqui, dar início a mais uma entrevista com o nosso querido Bispo Tiago Salomão, e assim, para poder aproveitar aqui a deixa, irmãos, rumo aos 400 inscritos, amém? Esse canal tem sido aí uma ferramenta da parte de Deus para abençoar pessoas, e tem muita coisa boa lá que é muito esclarecedor. Bispo Tiago Salomão, prazer, meu amigo. Bom falar com o senhor. Amém, meu amigo, glória a Deus. O Bispo, então assim, já vou te mandar logo a primeira pergunta, porque a gente hoje vai falar sobre liderança saudável. E o texto base para a gente dar início aqui à nossa conversa é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, que diz assim: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra,
tende paz entre vós. A primeira pergunta, bispo, que eu faço para o senhor, que já está na caminhada cristã já há algum tempo, um homem de experiência, de fé, é quais são os desafios que os pastores têm enfrentado no tempo atual? Principalmente na Bahia. Justamente, se não o maior desafio, né? Acredito que tem vários desafios, mas sempre tem aquele que vai exigir de nós mais fé, vai exigir de nós mais entrega, mais renúncia, vai exigir de nós mais oração, mais jejum. Mas quais têm sido os desafios que a liderança, que o pastorado tem enfrentado nos dias de hoje? A gente poderia passar a noite toda aqui pontuando os desafios que as lideranças elas enfrentam, né? E eu até fiz umas anotações aqui para eu também acabar não me perdendo. E uma das anotações que eu fiz, a principal é a rejeição da autoridade espiritual, né? E hoje, vemos, como eu estava conversando no dia que o pastor Leandro estava comigo na nossa live, hoje existe um cartel, existe como é que eu posso colocar? Uma variedade de ministérios que
ministério. Amém. É muito bem explicado, Bispo Tiago Salomão, esse desfuncionamento, né, de exigência que as pessoas têm para entregar para elas o que elas querem e não o que Deus quer. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta aqui, já vai uma bomba aí na Bahia aí para o povo que sua igreja batista, né? Já vai recebendo fogo do Espírito aí também, já vai ser pentecostal também no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Bispo, sabemos que nós vivemos períodos, e o senhor falou muito sobre a questão de os desafios de gerenciar hoje, né? Que, como se diz a palavra de um pastor amigo meu, o que está acontecendo, que os pastores estão cansando rápido, estão vivendo momentos difíceis. E vai uma pergunta para o senhor, que é o despertar para os pastores aí de Salvador, para os pastores aqui de Minas Gerais também, situado em Belo Horizonte, região metropolitana. Por que no tempo atual os pastores têm adoecido, o Bispo Tiago Salomão? Os pastores têm adoecido. A primeira coisa é o isolamento espiritual. Como assim isolamento espiritual? Muitos pastores acabam não tendo pessoas ali, discípulos, para caminharem com eles, para estarem com eles nos momentos de dificuldade, nos momentos onde
eu vejo isso, muitos pastores estão adoecendo, não só fisicamente, mas espiritualmente, muitos pastores sofrendo de depressão, por não poderem, né, pessoas que não estão se importando com o título, mas estão se importando em ajudar a fazer a obra. Amém, bispo. É fundamental a gente entender isso, né? Entender que tem hora, como foi falado com um amigo meu, a gente tem que voltar a fluir, não só trabalhar, né? Porque a gente quer trabalhar muito, mas está fluindo um pouco diante da presença de Deus. Fica aí com o pastor Jonathan. Amém. Glória a Deus. Ô bispo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que você pulou uma aí, mano. Eu falei para enxugar. Para enxugar, porque ele tinha respondido primeiro. Tá na é porque casou então a resposta, as duas. Ô bispo, seguinte, meu amigo, o altar hoje, o senhor considera que o altar hoje da igreja está em crise? Ou existe crise nos altares das igrejas hoje, no modo geral? Porque a igreja hoje ela vive uma inconstância, né? Inconstância no sentido de vermos algo extraordinário acontecer no nosso meio. E quando eu falo crise, eu falo de forma gerencial, num contexto geral, relacionado a tudo. Família, trabalho, departamento dentro da igreja, liderança de departamento, sabe? Todo esse conjunto. O senhor crê que existe uma crise hoje instaurada dentro das igrejas? Eu creio que exista uma crise nos altares das igrejas hoje, porque eu vou contar uma experiência própria. Eu e minha esposa, a gente fala que o altar não é nosso, o altar é santo, né? Então, a gente não pode estar trazendo qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa para cima do altar. E o altar hoje, ele está em crise, porque muitas das lideranças têm, infelizmente, banalizado o altar do Senhor. Muitos têm faltado a ausência de temor ao altar. Muitos têm faltado essa reverência ao Senhor e têm tratado o altar como qualquer coisa menos como algo que é separado do Senhor. Então eu creio sim que o altar das igrejas hoje ela vive infelizmente uma crise e precisamos como liderança que ainda entende que o altar é santo, que o altar não é meu, que a igreja não é nossa, orar para que os púlpitos eles voltem a ser colocados ali como o centro da vontade de Deus. Amém. Glória a Deus, bispo. Deus abençoe. Obrigado pela resposta e eu concordo com o senhor em relação à crise, porque a gente hoje vive um retrocesso muito grande quando se trata disso. A igreja, de fato, ela precisa voltar a ter temor pelo altar. O altar não pode ser mais tratado como um objeto de negócio, como um objeto de troca, como muitos têm feito no dia de hoje. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre um ministério, quando a gente abre uma igreja, é consagrar o altar. Pelo menos
até onde eu conheço das pessoas que abriram igreja, a primeira coisa que eles fazem é consagrar o altar ao Senhor. Então, se consagram ao Senhor, aquele lugar ali é considerado santo. Então, hoje as pessoas precisam voltar a ter esse temor novamente, para que, de fato, a rede que é lançada do altar, ela não volte vazia. Deus abençoe. Obrigado pela resposta, Bispo. Bora, pastor Venâncio. Vamos lá, Bispo. Nós temos uma pergunta aqui. Vamos fazer a penúltima pergunta, que é: o senhor considera que um líder deve mostrar sua fraqueza para a igreja? Lembrando que todos nós militamos contra a carne, talvez temos alguma dificuldade, porque nós não somos superiores nem santos, mas buscamos os santos, né? Porque a Bíblia diz: seja santo como eu sou santo. Tipo, hoje em dia os líderes, eles talvez não colocam uma capa de super-herói, super-homem, talvez a igreja está ficando mal acostumada com isso, ao ponto de não compreender as dificuldades, a deficiência dos líderes nos tempos atuais. E o senhor considera que um líder deve mostrar sua fraqueza para a igreja? Eita, é uma bomba, hein? O que você vai aumentar? Eu creio que eu chamaria minha esposa para responder essa pergunta no meu lugar. Chama ela aí, varão. Chama ela aí para responder. Antes de responder, meus pastores, pensem numa pessoa que é extremamente envergonhada. Enquanto está no culto e o culto está rolando e a câmera está gravando, beleza, mas para ela sentar aqui, como eu estou, é uma dificuldade tremenda. Amém. E sua liderança hoje mostrar a sua fraqueza. Eu aprendi muito, assim, com lideranças anteriores que eu tive, que o pastor ele não deve mostrar a sua nudez, que o pastor não deve mostrar a sua fraqueza, mas como o pastor Venâncio colocou bem colocado, muitas vezes quando nós fazemos isso, que não mostramos a nossa fraqueza, eu não digo nem a nossa fraqueza, mas mostrar o nosso lado humano, né? Que também somos passíveis a erros, que também somos passíveis a falhas, que nós não somos super-heróis, né? E quando nós mostramos essa realidade que quando eu prego, eu falo, eu estou pregando para mim porque eu sou o primeiro que preciso mudar a minha vida. Eu sou o primeiro que eu preciso absorver aquilo que eu estou pregando.
né? Porque hoje a gente acaba sendo um influenciador, né? A gente acaba influenciando outras pessoas, mas a gente tem que mostrar também que nós temos um ponto prático, que nós somos seres humanos iguais a eles, que estamos passíveis também a sofrer as mesmas coisas que eles passam, porque a palavra vai dizer que, se não me engano, vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Está escrito em Tiago. Aí está dizendo que, olha, Elias era um grande homem de Deus, era um profeta, era um cara excepcional, mas sofria as mesmas paixões, passava pelas mesmas situações que vocês também passam. Está mostrando a fragilidade do homem de Deus, está mostrando que ele também está sujeito a eles também. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem respondido, bispo. Nós temos uma última pergunta aqui. Deus abençoe, eu também concordo com o senhor. Eu acredito que quando a gente começa a querer achar que a gente somos supremos, a nossa queda está muito próxima. Então é necessário ter humildade de servo, né? Que Jesus teve, e saber que talvez a igreja que ela entenda também que o pastor passa por limitações, passa por tristezas, por angústias, como o senhor falou na primeira pergunta. Todo mundo procura o bispo Tiago Salomão na igreja, mas pode contar nos dedos aqueles que falam assim: bispo, o que eu posso te ajudar? Então, graças a Deus, aqui em Minas Gerais nós passamos alguns certos tipos de dificuldades, sim, mas Deus sempre prepara os anjos deles, né? Os instrumentos dele na terra, né? Amém? Fica com o pastor John a última pergunta e depois farei mais 3 para o senhor no final. Essa questão aí de demonstrar fraqueza, isso é uma coisa interessante, porque o senhor havia respondido na primeira pergunta sobre a gente ter pessoas, né, do nosso lado. E hoje o mais difícil hoje é isso, é você poder confiar em alguém, compartilhar os seus momentos de fraqueza. Porque assim, o pastor Venâncio, ele mora numa distância de uns 10 quilômetros de mim, por exemplo. Mas é um cara que, se eu ligar para ele vai me ouvir. E da mesma forma, se ele me ligar, eu vou ouvir ele. E às vezes, nós não congregamos na mesma igreja, e às vezes isso eu não tenho no lugar que eu congrego. Porque não é com todo mundo que você vai poder se abrir. E às vezes a igreja não sabe fazer separação das coisas. Da pessoa e do tipo. Justamente. Ela acha que por você ser o pastor, o bispo, tal, você tem que aguentar as pontas e tudo. Mas houve momentos em que até o apóstolo Paulo, ele demonstrou, ele revelou para alguns dos seus os seus momentos de fraqueza. Tanto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele escreve que nós, como vasos de barro, temos um tesouro dentro de nós, e ele fala: em tudo somos atribulados, mas não desamparados, perseguidos, mas não eliminados. E na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, ele fala sobre essa questão, porque teve um momento no ministério dele em que ele foi abandonado por aqueles que andou junto com ele. Exatamente. No momento que o apóstolo Paulo ele seria, né, apresentado, se não me engano, a Roma, que ele passaria ali por um julgamento, e o apóstolo Paulo ele começa a fazer um desabafo que naquele momento onde ele mais precisava de pessoas, ele praticamente ele foi abandonado.
eu creio que as esposas dos senhores também já viram muita coisa que nos abate, que nos entristece, né? Então, muitas vezes nós, completando o que o pastor estava falando, muitas vezes nos sentimos igual a Paulo, que estamos ali prestes a ser julgados e nos encontramos sozinhos, sem ninguém. Amém, bispo. Ô bispo, seguinte, essa última pergunta aqui é bem tranquila, acredito que o senhor não vai ter muita dificuldade de poder responder, e a gente sabe hoje que a gente precisa de homens que trazem a visão do reino de Deus. Amém? Precisamos de homens que, de fato, preguem o que a Bíblia diz que nós devemos pregar. E hoje, como é para o Senhor identificar alguém com visão do reino? Por exemplo, às vezes o Senhor aí lidera um grupo de pessoas e chega alguém na igreja do Senhor com uma visão diferente daquela que o Senhor tem. Às vezes quer implementar alguma coisa que foge um pouco da palavra de Deus. Às vezes a pessoa quer usar esse tipo de escape para poder atrair pessoas, sempre com essa desculpa de vamos fazer dessa forma, se a gente vai conseguir ganhar almas aqui para a igreja. De fato quer ver uma igreja cheia, mas não uma igreja transformada. Como é para o Senhor identificar uma pessoa com visão do reino hoje? Assim, o que a gente tem pedido muito é discernimento espiritual, sabe? É algo que tem faltado em algumas pessoas, ter essa visão, de pedir a Deus que abra a nossa visão espiritual. Porque muitas vezes queremos agregar, queremos somar, queremos trazer pessoas para a obra, e muitas vezes o que acontece muitas pessoas também são empurradas para o ministério pela falta de, não sei se eu posso colocar, pela falta de mão de obra, pela falta de pessoas que estejam dispostas, sabe, a fazer a obra. Então, eu vejo alguém disponível, eu vou ali e vou botar aquela pessoa para desenvolver, para desenvolver aquele trabalho. E desde quando a gente começou, a gente tem essa visão de orar e pedir a Deus que nos mostre, né, o que é que aquela pessoa ela pode desenvolver dentro do ministério. Principalmente uma coisa que eu creio que todo líder ele deve fazer principalmente pedir a Deus que mostre Senhor, qual é o justamente agora O chamado? dessa pessoa. Qual é o chamado dessa pessoa? Assim, eu sei qual é o meu chamado, meu ministério é o ministério da palavra. Eu posso aconselhar, posso dar conselho. Mas o ministério de aconselhamento ficou maior do que a minha esposa. Então, na falta dela, eu posso aconselhar.
se não fosse o senhor me ungir como missionária, eu não ia aceitar. Olha isso. Então, simplesmente, eu fiz o quê? Não amei agora. E não orei, não apresentei, não falei mais nada, deixei quieto. Porque eu sabia que verdadeiramente o coração da pessoa é uma boa pessoa, é uma mulher de Deus, mas eu depois eu entendi o quê? Que eu poderia ter um problema maior dentro do ministério por uma pessoa que está em um lugar aonde não era o momento de estar. Amém. Isso é uma coisa que hoje em dia é misericórdia, né, varão? Ô bispo, uma vez eu até ministrei isso, eu até falei isso aqui no podcast, que a gente precisa separar o chamado da vocação. Porque se tem uma coisa que o Senhor faz, é chamar todo mundo para ser salvo, mas é separar alguns para uma vocação. E nem todo mundo vai ser vocacionado para um determinado ministério. Então, Deus ele vai separar pessoas. Isso é fato. E, infelizmente, a gente tem visto hoje as pessoas amar muito o título e não a obra. Amém. Bispo, felizmente chegamos ao fim. Queria ficar mais tempo aqui em nome de Jesus. Só que no final a gente sempre tem 3 perguntas. E desde já eu queria agradecer ao senhor, agradecer os inscritos do seu canal também. Acredito que esse vídeo vai para lá. Agradecer as pessoas que têm nos acompanhado. Vai ficar aqui também o endereço da Igreja do Senhor. Ainda nós não temos a oportunidade de estar aí em Salvador, mas quem vê esse vídeo e for aí de Salvador, for do próximo da Igreja do Bispo lá, visita, vai ficar aqui o endereço, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Bispo, essas 3 últimas perguntas, queria agradecer ao senhor primeiro pela oportunidade, e vamos ter mais outra oportunidade de estar aqui, porque o nosso horário está explodindo. É que as perguntas bate e rebate, sabe? Aquela pergunta de resposta rápida. Então vamos lá, a primeira pergunta para o senhor: quem é Jesus para o senhor? Quem é Jesus? O centro da minha vida, quem um dia pegou o improvável e transformou nessa pessoa que eu sou hoje. Amém. Segunda pergunta, bispo: se hoje a pessoa estiver começando a caminhada, qual seria o conselho que o senhor daria para essa pessoa? Não seja pastor. Vamos lá. Se hoje, vamos supor, eu quero começar a caminhada e tal, qual conselho você daria para uma pessoa que está começando a caminhada? Se fosse começar a caminhada com Cristo hoje, Para ela buscar ter o caráter do Senhor Jesus o máximo possível, que ela pudesse deixar transparecer o caráter de Cristo sobre a vida dela, e que eu creio que quando ela fizesse isso, eu digo porque infelizmente eu não tive alguém para me ajudar no início da minha caminhada, né? Eu diria que ela pudesse se aproximar de Jesus o máximo que ela pudesse. E eu creio que no desenrolar, no caminhar dela, o Senhor iria levar ela a lugares altos e profundos. amém. A última pergunta, bispo: você sabe que um dia todos nós vamos morrer, né? Se Jesus não arrebatar a igreja, se a gente não passar pelo arrebatamento, né? Entendeu? Mas acho que nós somos a última geração pelos sinais que estão acontecendo. Mas se hoje fosse o seu último dia com poucas palavras, qual seria a sua última palavra para a Igreja de Cristo? Qual seria a minha última palavra? É. Rapaz. Minha última palavra
encaixaria na resposta que vocês esperam. Mas é que valeu a pena passar por tudo, por amor a ele, por amor à obra, e valeu a pena tudo que ele me permitiu passar, das coisas boas e das coisas ruins. A última palavra seria valeu a pena. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bispo, um abraço. Muito obrigado uma vez mais. Agradeço ao pastor Jonathan, agradeço a produção. No final ficará aqui os nossos patrocinadores. Queria uma vez mais estender ao Senhor um novo convite lá na frente, tá bom? E deixar uma oração final com o pastor Jonathan, para que ore para a vida do Senhor, ore para o ministério do Senhor e ore para nossas vidas, para a gente fechar com chave de ouro. Um abraço para o Senhor, para a família e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse tempo enriquecedor, onde nós fomos aqui, sabiamente ministrados pelo Bispo Tiago Salomão. Agradeço ao Senhor pela vida da família dele, agradeço ao Senhor pelo ministério que o Senhor confiou e que o Senhor conduza cada vez mais com graça, poder e unção e derrama sobre ele cada vez mais sabedoria do Senhor, meu Pai, para que ele possa continuar, Senhor, firme na fé, na rocha que é o Senhor, conduzindo aquele rebanho até os céus. Pai, prospere os caminhos dele em nome de Jesus e tudo aquilo, ó Deus amado, que ele tocar, ele venha ser abençoado. E onde ele colocar a planta dos pés, ele testemunhe, ó Deus, o seu nome em nome de Jesus. Da mesma forma, eu peço ao Senhor que abençoe a vida do Rafa, da Aline, que são aqui, ó Pai, os nossos patrocinadores, aqueles que têm cedido espaço para a gente poder conduzir esse trabalho. Peço ao Senhor pela vida do pastor Venâncio, abençoe a família dele, abençoe também a minha família, os meus filhos, os filhos do pastor Venâncio, do pastor Tiago, abençoe também, ó Deus amado, os projetos, ó Pai, de cada um de nós, e assim, Senhor, que esse canal venha continuar crescendo no Senhor, para que as pessoas venham ser alcançadas e ministradas pela sua palavra, e assim, ó Deus, em nome de Jesus, possamos aí usar a internet como uma ferramenta de evangelização. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, somos gratos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, bispo. Até a próxima. Um abraço para a família, para o rebanho lá. Amém? Deus abençoe, bispo. Nós ficamos por aqui em mais uma primeira Samuel 712 Cast com o pastor bispo Tiago Salomão. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize. Vocês são importantes para Jesus e para esse canal e para a congregação do bispo Tiago Salomão. Até a próxima. Deus abençoe.